Oi, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o voo dos pássaros. Para isso, vamos elencar 4 tópicos: adaptação ao voo, dinâmica dos fluidos no voo dos pássaros, da ave ao avião e curiosidades. O voo das aves depende de um equilíbrio crítico de desenho aerodinâmico, força física e peso mínimo de cada parte da anatomia de um pássaro. As aves possuem, no geral, 3 tipos de penas: uma camada sobre a pele para ser isolante térmica, sendo as penas de contorno; penas primárias que se localizam nos ossos da mão e ajudam na propulsão durante o bater de asas, e sendo a reguladora no voo durante ventos fortes; e as secundárias, para a força de ascensão. Existe um notável equilíbrio que a ave deve manter entre a força estrutural dos ossos e a necessidade de voar. Para voar, a ave deve ter força suficiente para vencer a gravidade e ser leve o suficiente para se manter no ar. A maior parte dos ossos de um pássaro são ocos e reforçados por uma rede interna de vigas. O resultado é uma estrutura leve e resistente, além da especialização do osso peitoral, a quilha, que se funde com os músculos. Os músculos se concentram na região peitoral e são bem desenvolvidos para ajudar o movimento das asas. Um músculo puxa o osso do húmero das asas para baixo, criando impulso e sustentação, e outro músculo que tem funcionamento similar a uma polia, suavizando o movimento do músculo e a força usada, levantando a asa. Para explicar como as aves voam, é necessário entender um pouco das forças que agem sobre ela e que possibilitam que ela fique no ar. Essas forças são sustentação, empuxo, peso e arrasto. Podemos ter como referência de um pássaro voando um corpo parado em um fluido e o mesmo se movimentando. O fluido exerce sobre o corpo forças de pressão normais e forças tangenciais de cisalhamento na superfície, devido a condições de não escorregamento causado por efeitos viscosos. Ambas as forças, em geral, têm componentes na direção do fluxo e, portanto, a força de arrasto é devido aos efeitos combinados de pressão e das forças de cisalhamento na direção do fluxo. O fenômeno da sustentação aerodinâmica é comumente explicado pelo fato de que, quando o ar encontra a asa, ele é separado na borda dela, e dependendo do formato da asa e do ângulo de ataque, que é a sua orientação em relação ao fluxo de ar, ele se moverá mais rapidamente na parte superior da asa do que na parte inferior. Se ocorrer da velocidade ser maior sobre a superfície superior, isso causará nessa região um decréscimo de pressão, efeito Bernoulli. E na superfície inferior, em que a velocidade é menor, irá causar um aumento da pressão, essa diferença de pressão que gera a sustentação. Indo mais a fundo no voo dos pássaros, vamos entender um pouco a respeito do que acontece quando o animal bate suas asas. Durante o movimento descendente, quando a asa está se movendo para baixo, a direção de onde o fluxo está vindo será deslocada para baixo. E, portanto, a sustentação gerada pelas asas será direcionada para frente, criando assim um componente de empuxo. Durante o movimento ascendente, quando as asas estiverem se movendo para cima, a sustentação será inclinada para trás, o que significa que um empuxo negativo será criado. Para conseguir um empuxo para a frente sobre a batida ascendente da asa, o animal precisa ajustar as asas de algum modo durante o movimento, ou encolhendo as asas para reduzir o alcance, ou mudando o ângulo de ataque da asa. Um dos grandes sonhos da humanidade sempre foi voar como os pássaros. E uma das formas encontradas para se aproximar desse sonho foi criando o avião, que além disso, também é um meio de transporte rápido e que pode ligar lugares muito distantes e de difícil acesso. Para que o voo de uma aeronave ocorra, existem 2 problemas principais: superar o peso do objeto com alguma força em direção oposta e controlar o voo. Esse peso é uma força vertical para baixo que se concentra no centro de gravidade do objeto, e no avião é composta por diversos fatores: a bagagem, os passageiros, o peso do avião em si e o combustível, que vai mudando conforme este é consumido, assim como o centro de gravidade. Isso exige do piloto um ajuste constante em relação a essas mudanças. A força que faz oposição ao peso do voo do avião é o empuxo, que age no centro de pressão da aeronave. Outras forças que agem no voo do avião são arrasto, peso, força horizontal, que aponta para a direção traseira do avião, e a tensão, força em direção oposta ao arrasto, mas no mesmo sentido. Um fator que influencia muito nessas forças e, portanto, no voo do avião, são o formato aerodinâmico do avião, em especial as asas. Além disso, a velocidade em que a aeronave voa, o local onde ela se encontra também tem influência. O ar
fluido que sustenta a aeronave, em voo é composto por 3 elementos principais: nitrogênio, oxigênio e água. Vamos falar de curiosidades. As aves têm basicamente 2 tipos de voo, o batido e o planado. As aves pequenas costumam sofrer muito arrasto e têm as asas com áreas menores, logo, elas precisam bater muito suas asas para permanecerem no voo. Esse é o voo batido, e é o caso do pica-pau. Já as aves maiores têm grandes áreas em suas asas, o que lhes permite usar correntes de vento tanto para alçar voo quanto para se manter no ar. Esse é o caso do voo planado, e é o caso também dos urubus, que ficam voando em círculo no céu. Assim, essas aves economizam mais energia e batem suas asas só de vez em quando. Até porque, imagina quanto não deve cansar se alçar ao céu sendo uma ave de 15 quilos. Além do voo batido e do planado, existem umas variações dentro dele, como é o caso do beija-flor. Ele não agita suas asas só para cima e para baixo. Ele consegue mexê-las horizontalmente também, fazendo com que ele pare no ar. Isso se dá porque a ligação da asa com o corpo do animal não é rígida. Assim, ele pode transformar suas asas em algo parecido com uma hélice. E uma última curiosidade é sobre o voo em bando das aves. Você já deve ter se perguntado por que elas voam em formato de V. A vantagem disso é que as aves que se posicionam atrás pegam o vácuo das aves que voam à frente. Ou seja, as aves mais à frente recebem o vento diretamente, lidando com um arrasto muito maior, enquanto as aves de trás têm menos resistência ao seu voo, economizando mais energia. Assim, a líder que toma o vento na cara cansa muito mais rápido e tem que trocar de posição constantemente, fazendo com que todo o grupo economize energia.